O silêncio está cantando uma canção. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando hoje o 21º domingo do tempo comum. É o último domingo do mês vocacional, mês de agosto, e nesse domingo se dedica uma intenção especial para chamados ministérios leigos na igreja, catequistas, ministros da Eucaristia, da Palavra, ministros do enfermo, ministros do batismo, etc. Pessoas que trabalham no sentido de aprofundar a Palavra de Deus e o conhecimento da vida cristã, que são necessárias na caminhada que fazemos. Neste domingo, nós temos o Pedro, apóstolo, dando uma resposta em nome de toda a humanidade, todos os discípulos e seguidores de Jesus. Na primeira leitura, em Isaías, nós encontramos lá o Isaías encarregado de avisar o administrador do palácio do rei que o administrador estava dispensado, ia ser deposto por conta da má administração. Está pensando o quê? Porque está lá próximo do rei, pode fazer o que quiser, não é assim não. Não é assim na terra, não é assim no céu também, porque a nossa missão é a missão de fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o bem de todos e não o bem de alguns em detrimento dos outros. Então o Isaías diz, o administrador vai ser trocado e não tem desculpa não, porque já teve sua oportunidade, seu tempo e sua irresponsabilidade também. O Salmo 137, 138 diz: o Senhor, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completar em mim a obra começada. Começou com ele, a vontade dele, e deve terminar também com ele, em mim. Eu sou um instrumento de Deus, eu sou uma bondade de Deus para o bem de todos. Sempre é esse o caminho que o próprio Jesus ensinou. A segunda leitura é da Carta aos Romanos, capítulo 11, e o apóstolo Paulo escreve dizendo que ninguém sabe os desígnios de Deus. Nós conhecemos aqueles que estão relacionados conosco e precisamos conhecer. Mas não conhecemos todos não. E também não tem isso não é da nossa competência. A minha competência, a sua competência é saber o que Deus pediu para você, o que Deus pediu para mim e corresponder. Isso. Mas eu imagino. Olha bem as coisas aí, procura se certificar daquilo que lhe compete. Isso já é muito importante. Pode ser especulação ou outra, sim. Nos tempos vagos, quando você não tem outra responsabilidade, eu creio que sempre tem. Então, os desígnios de Deus são infinitos, o mistério de Deus é infinito, e a imersão no mistério de Deus é uma responsabilidade minha para a qual eu sou convidado sempre, em todos os dias, em todas as situações. E por fim, o texto do evangelista Mateus, que diz que Jesus perguntou aos discípulos o que o povo anda dizendo de mim. Aí falaram um monte de coisa, porque fazer fofoca é muito fácil. Depois ele diz assim: e vocês? Eu quero saber agora de vocês, o que vocês pensam que eu sou? E aí todo mundo ficou quieto, o Pedro falou. Pedro, está aqui, né? O Pedro disse: tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, está escrito ali no Evangelho de Mateus: feliz és tu, porque não foi a carne nem o sangue que falou isso, Pedro. Isso foi meu Pai que falou para você, e você falou para mim. E eu entendi que ele está mostrando que você é escolhido para continuar a missão que eu vou encerrando por aqui, e o Pedro vai continuar então administrando a igreja que eu estou fundando. E aí então Jesus confere a Pedro o poder das chaves, mas não confere a chave do poder. O poder das chaves para abrir e fechar. A chave do poder é para designar quando abrir e quando fechar, né? E isso está na mão de Jesus sempre, o tempo inteiro. Então, com esse desafio, com essa confiança, nós também precisamos aprender a nos relacionar com Cristo, não pelo que os outros estão dizendo, é por aquilo que o próprio Cristo mostrou para mim, mostrou para você. Se a gente fica tendo ideia de Deus por conta de ideia dos outros, de pensamento dos outros, a gente nunca se firma na fé, e nós precisamos nos firmar na fé para poder ficar de pé e não cair por qualquer coisa. E isso Jesus nos concede na sua palavra e nos seus sacramentos. Para você, para mim e para quem quiser no mundo, isto está sempre aberto e está sempre acessível, mas é preciso engajamento. Meu irmão, minha irmã, até o próximo vídeo. Paz e bem. O silêncio está gritando
pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando.